Oi, gente. Hoje, 10 de outubro de 2023, iremos retomar a meditação na palavra. Passei um tempinho sem produzir nenhum material para o canal, mas foi necessário e graças a Deus que Deus nos refaz a cada dia. Eu queria meditar na palavra do Senhor que está em João, no capítulo 14, alguns versos, o verso 1, e falar de dor, mas acima de tudo falar de esperança. Nós temos como título dessa palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui é um diálogo que Jesus tem com seus discípulos antes, dele ser crucificado, mas ele já deixa claro, o que vai acontecer, dele ser glorificado, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos. Ele nos daria o Espírito Santo, como nosso ajudador e consolador. No capítulo 14, no verso 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Em seguida, nós vamos para o verso 5, quando Tomé, questiona. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Em seguida, Jesus responde. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É bem forte, Porque aqui Jesus está nos dizendo que há um caminho. O caminho é o próprio Jesus. Muitas vezes a gente quando está passando por lutas, nós focamos nas nossas dores, na nossa luta, naquilo que está nos afligindo no momento. E na maioria das vezes nós esquecemos exatamente de quem é Jesus, que Ele é o caminho que nos leva a Deus. E nesse tempo em que eu passei sem produzir nada para o canal, e é uma experiência também minha, passei por muitas alegrias e passei também por algumas dores. E dores que foi na alma, no espírito, no corpo físico, e a dor, ela tende a nos paralisar, ela acaba nos tirando do foco, e o foco não deve ser a nossa dor, não deve ser a nossa luta, não deve ser o problema que está nos afligindo. O nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser essa a esperança, Na verdade, quando a gente fala de esperança, aí eu me lembro da árvore cortada, que há esperança para a árvore cortada. E eu hoje estava escutando a música Cheiro das Águas, de Diante do Trono, que fala exatamente isso, que há esperança para a árvore cortada, ainda, que no chão envelheça a raiz, ainda que o tronco, morra, ao cheiro das águas ela pode reflorescer, ela pode ter vida. E a palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida. Então, quando nós nos abastecemos de Cristo, automaticamente nós somos curados. E nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos acreditar. Eu sei que é muito difícil, eu estou falando isso de mim, porque eu sei o quanto é difícil na dor, e quando a gente está passando por um momento difícil, por um diagnóstico, por uma notícia ruim, nós, de fato, colocar em prática a nossa fé, porque nos desmonta. E é exatamente aí o momento em que o inimigo de nossas almas, ele quer nos paralisar. Quando a gente foca na nossa dor, na nossa luta,
naquilo que está nos afligindo, a gente tira os olhos de Cristo. E quando eu e você tiramos os olhos de Cristo, nós automaticamente perdemos a esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente morre. E Jesus precisa ser a nossa esperança. A nossa dor não deve ser o foco. O meu foco tem que ser Jesus, o meu e o seu. Porque Deus nos fez para irmos além. A dor, ela não pode nos matar. Sim, nós iremos morrer, mas até para a nossa morte, Jesus diz que há esperança, porque Ele é a fonte da vida eterna. Então, até para a morte a gente tem esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, na maioria das vezes, quando você estiver passando por lutas, por problema, pela dor de uma perda, não sei do que, a gente deve buscar as palavras que nos traz vida, que nos traz esperança. E essas palavras estão exatamente neste livro, que é a Bíblia Sagrada. E na oração, a gente pensa que não tem forças, mas o próprio Deus, Ele nos fortalece. O Espírito Santo que no capítulo 14, no verso 16, Jesus promete que não nos deixariam sozinhos. E Ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui há uma esperança, né? Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Ele permanece conosco. Nós só precisamos reconhecê-lo como o nosso Senhor. Nós só precisamos entregar aquilo que tem nos tirado a paz, aquilo que tem dolorido demais o nosso coração. E dói. Pode saber que quando nós estamos passando, a dor ela é real, ela não é algo fictício. Não importa se a dor é no corpo físico, na alma, no espírito, ela dói do mesmo jeito. Mas da mesma forma que ela dói, ela também pode ser sanada, ela também pode sumir a partir do momento que a gente entrega na mão de Deus. Eu sei que é muito difícil quando a gente está passando por uma luta entregar, mas é assim que deve ser feito, é entregar a dor. Quando eu e você estamos fragilizados, é quando Deus nos fortalece. E é na fraqueza que o Senhor, quando a gente admite a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, quando a gente coloca diante de Deus aquilo que eu e você não damos conta, e que se a gente só focar realmente na nossa dor, de fato, a gente não vai conseguir, porque a dor, ela nos paralisa, ela limita a nossa visão. A gente só consegue ver aquilo que está na nossa frente. E é por isso que em Gálatas, né, Jesus fala: andai no Espírito e jamais, né, fique na concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A carne ela vai buscar, seja quando for apenas prazer e quando é dor. Tudo que é carnal é focado na dor ou no prazer. E tanto um quanto o outro tende a nos paralisar. Nós precisamos, na verdade, ter o equilíbrio. E esse equilíbrio a gente só tem quando nós estamos firmados na verdade, no Evangelho que nos traz a paz, que é o Evangelho da palavra genuína de Deus. E quando ele se revela para a gente, nós conseguimos nos restabelecer e nos reestruturar. Precisamos, na verdade, fortalecer o espírito. E é natural que quando a gente passa por uma luta, por um problema, e quando focalizamos apenas nisso daí, o foco é a dor,
Nós esquecemos de alimentar o espírito. E quando eu alimento o espírito através da oração, através da entrega, entregar aquele problema nas mãos de Deus e não tirar. E deixar claro para Ele que você não suporta mais. O Senhor, Ele te acolhe. Pode ser que ninguém veja a sua dor, mas o Senhor vê. Ele contempla a dor do nosso coração. E Ele é o bálsamo que nos traz a paz. Às vezes, mesmo sangrando, chorando, a gente precisa orar. Nós precisamos entregar, ler a palavra. Se possível, jejuar. Se possível, porque às vezes a gente está tão fraco que não consegue nem isso. E é nesse ponto aí que o inimigo de nossas almas, ele quer nos aprisionar no momento da dor. E Deus trabalha nos detalhes, até na dor. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Talvez no momento em que a gente está passando por ela, nós não conseguimos enxergar. Mas quando você se submete e diz: Senhor, toma a primazia da minha vida. Faz conforme te agrade. E quando você abre mão da sua vontade, deixa Deus agir. Ele age. Ou com sim, ou com não. Às vezes o não é dolorido. A gente já falou sobre isso. Mas até o não de Deus é cuidado e é amor. Às vezes a cura da doença não vem, mas o processo que você está passando, Deus tem um detalhe, tem um milagre para você naquele momento. Talvez a sua luta sirva de exemplo para outra pessoa. Talvez a perda de um ente querido seja uma dor muito grande que, na maioria das vezes, para a gente se refazer é muito difícil, mas até ali o Senhor também contempla a sua dor. Naquele momento, Deus também trabalha no detalhe para te fortalecer e para me fortalecer. Deus não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos consola. É Ele que nos faz todos os dias acordar pela manhã e contemplar que, mesmo na manhã chuvosa ou na manhã de sol, há um milagre de Deus reservado para as nossas vidas. Se você acordou hoje, respirou, está falando, pôde abraçar uma pessoa que você ama, ou pôde falar com a pessoa que você sente saudade, agradeça a Deus, porque é um milagre. Muitos gostariam de ter feito isso e não foi possível. Outros não chegaram nem a conhecer. Então, em todo momento, há esperança. E quando eu digo que a dor, ela nos torna pessimista, porque a gente não consegue ver além do nosso umbigo. A dor faz com que a gente olhe apenas para aquele problema e tira o foco das outras coisas. Parece que nada importa mais. Mas saiba, a dor, ela não vai te matar. Às vezes você vai conviver com ela. Ela vai diminuir e às vezes você vai ser curado, para poder curar também outras pessoas. É na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. A dor, ela não pode ser o foco da nossa existência. O foco da nossa existência é Cristo. O foco da nossa existência é a gente profetizar a vida, não só para nós, mas para as outras pessoas. É no abraço, é no olhar, é no perdão. É dizer ao outro que você está ali e que você pode ajudar, se você pode, se você não pode, você pelo menos vê em que você pode ser útil na vida de outra pessoa. A nossa existência não pode estar fixada apenas no nosso ser. A gente só existe por conta do outro. Jesus não veio para si, Ele veio para todos. E todos aqueles, o quanto o quiseram, foi encontrado por Ele. Jó,
no capítulo 14, do verso 21. Ele foi o homem, né, que, se a gente parar para ver, foi o homem que mais sofreu. Eu não acredito que na Bíblia ou na existência humana alguém tenha passado por tantos percalços como Jó. E nem por isso ele perdeu o foco, nem por isso ele amaldiçoou a Deus. E eu e você, por qualquer coisinha, a gente às vezes se rebela. A gente acha que Deus nos deve alguma coisa, como se nós fôssemos, assim, a última bolacha do pacote. Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Deus, soberano, na sua infinita bondade e misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós o tempo todo. No momento da dor, além de pessimistas, nós somos também egoístas. No momento da dor, nós focalizamos apenas aquilo que nos dói e às vezes a gente adoece as outras pessoas que estão ao nosso redor. Quando na verdade, às vezes o Senhor permite a dor para que você se cure e possa também curar e servir de remédio para outras pessoas. Eu estava pensando e meditando sobre isso e Deus falou muito claro ao meu coração que na maioria das vezes a dor vem não só para nos curar, mas para curar outras pessoas. Possa ser que o diagnóstico tenha sido o pior possível. Possa ser que todas as batalhas a respeito de uma doença não tenha sido, aparentemente não houve êxito. Mas saiba, em algum momento Deus tocou no teu coração ou no coração da pessoa que está passando por isso e de alguma forma houve um aprendizado, houve uma lição. O Senhor não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. E Deus é tão maravilhoso que Ele consegue, né, na sua infinita bondade e grandeza, nos mostrar essa esperança no momento em que a gente parece estar mais desesperançosos. Quando as lágrimas parecem ser de sangue, Ele enxuga. Mas para isso precisa-se ter uma entrega, precisa-se estar disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Provavelmente a sua vontade não vai ser a minha, ou talvez até seja no momento que o Senhor quiser que seja. Mas nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, para hoje, para o agora. E o tempo de Deus, Ele é infinito. E é bem melhor do que o meu e o seu. Disso eu não tenho dúvida. Então, a palavra de hoje é que eu e você possamos nos fortalecer nessa mensagem de que Jesus é o caminho. Ele é a nossa esperança. E que há esperança mesmo para quem está no caos, para quem está na dor. Em João, no capítulo 4, no verso 14, diz que Jesus é a água da vida. E quando eu lembro da árvore cortada, ela pode reflorescer, ela pode ter vida novamente a partir dessa água da vida. Então há esperança para aquele que crê. E eu e você, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Há uma palavra na Bíblia que diz, Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E minha oração é que eu e você permaneceremos crendo para que possamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te cubra com toda sorte de bênção. Que a esperança em Cristo seja maior do que a nossa dor. Que eu e você nos fortalecermos a cada instante na palavra e no próprio Deus. Amém? Beijo no coração, fiquem com Deus. A esperança. Jesus é um milagre das nossas vidas. Amém?